Olá, estamos iniciando mais um Coffee Break, o podcast de respeito. Eu sou o Eduardo Cruz e hoje nós vamos conversar sobre os desafios da segurança da cidade de Porto Alegre. E ninguém melhor para conversar conosco sobre esse assunto do que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo certo. Já tomei um café. Sim, importante. Com certeza, ao decorrer do tempo, vai mais alguns cafés. Alguns. Tu sabe que quando a Revolução de 30, vou contar essa história do café que ela é interessante. O Getúlio saiu de trem aqui de Porto Alegre. Está no livro do João Neves da Fontoura, que escreveu Memórias 1 e 2 da Revolução de 30. E lá em Cachoeira, muita gente queria entrar no trem, um peão de distância queria ser o garçom do Getúlio. E o Getúlio, não, eu já tenho o Gregório, que é o meu segurança da minha fazenda, vamos botar esse peão para fardar ele de... Botaram uma boa farda para ser garçom, né? E ele era meio ruim das palavras, meio analfabeto, né? E aí, ele, para ficar chique, ele chegava, quantos cafés eu tenho que servir? O português formal dele era... Então vamos tomar muitos cafés. O plural de café, caféses. Claro. Não, né? Não podemos tirar a razão dele na visão dele, né? Mas com muito café aqui, prefeito, a gente tem esse assunto aí que é um assunto importante para a gente discutir, né? Que é a segurança pública, né? São os desafios de Porto Alegre. E aí, claro, né? Lá daquela sua pesada cadeira, né? Quais, na sua visão, quais são esses desafios hoje, em 2023, para a cidade de Porto Alegre? Eduardo, eu acho que, primeiro, assim, não dá para tratar um tema dessa envergadura sem uma transversalidade, né? Eu acho que, primeiro, o mundo já viveu várias eras dos grandes impérios, das grandes nações, e o mundo hoje vive a era das cidades, né? Bom, Porto Alegre é uma cidade de 500 quilômetros quadrados, uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, uma cidade que está circundada por mais 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 300, estou falando aqui de 4 milhões, que tem uma vida conurbada. Então, metade da população do estado, praticamente. Um terço, né? Um terço dos gaúchos e gaúchas estão por aqui, né? Nessas 19 cidades. Então, a segurança pública sempre foi um desafio do Brasil urbano, mas ele se agigantou enormemente nos últimos tempos, né? Deu uma arrefecida na questão da pandemia, né? Os índices de criminalidade, a cidade parada, e voltou muito violentamente pós-pandemia, né? Acho que primeiro a gente precisa dividir, né, as nossas responsabilidades. A segurança pública ela é composta, né, com responsabilidades federal, estaduais e municipais. Mas o policiamento ostensivo, né, do Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul as cidades estão dentro do Rio Grande, é feito pela Polícia Militar. E Polícia Civil, que tem um papel de investigação, enfim, né? E as guardas municipais acabaram tomando também um corpo maior a partir de 2014. E no caso de Porto Alegre, nós temos uma guarda já bastante envelhecida, mas muito atuante, né? E já muita gente prontos para aposentadoria. Abrimos um primeiro concurso, já determinei o segundo concurso, e nós temos que ter essa parceria entre os entes federados. Agora, eu vou trazer alguns elementos que eu penso que são definidores de uma segurança pública. Uma cidade que gera oportunidades é uma cidade mais segura. Sem dúvida. Uma cidade que tem uma boa iluminação pública é uma cidade mais segura. Uma cidade que tem uma mobilidade urbana de ir e vir de forma adequada é uma cidade mais segura. Movimento de pessoas, mais circulação. Uma cidade que ocupa bem os seus espaços públicos é uma cidade mais segura. Uma cidade que tem cultura nos espaços públicos é uma cidade mais segura. Uma cidade que tem criança na escola, que tem contraturno, é uma cidade mais segura. Então, bom, tudo isso são fatores de segurança pública. Agora, você precisa ter polícias na rua, capacitadas, bem pagas, e que lei e ordem deve ser o caminho, porque o que está acontecendo hoje, né? Você sabe que o tráfico ele é um poder financeiro muito grande, não só em Porto Alegre, mas também em Porto Alegre. E ele está espalhado aí por todas as camadas sociais. E se tem venda de droga é porque alguém consome droga, né? Então,
Então, a segurança pública, eu diria que é o desafio número 1 das cidades brasileiras. Porque uma mãe que começa, filho está programado para chegar às 22 horas, às 22h02 não chegou, já está desesperado. Será que ele foi assaltado numa parada de ônibus? Será o que aconteceu com meu filho? E a minha nora que não chegou? Então, tem a segurança pública, tu tem a cessação de segurança pública, e aí tu tem muitos pedintes na rua, você tem morador de rua que confunde muitas vezes com tráfico de drogas, você tem, infelizmente, hoje, exatamente pelo tráfico, o cidadão que às vezes quer cobrar por determinada região para que o comércio funcione sob a sua proteção. Então, tem de tudo um pouco nisso. Então, essa governança é uma governança que precisa de muita parceria com a Brigada, e temos, né, e muito entrosamento com o governo do Estado, com todas as forças de segurança, e é uma governança semanal, né? Então, o comandante Aragon, que é o nosso secretário, é um secretário muito competente, tem uma relação muito boa com a Brigada. Então, essa integração é um fator. Integração, inteligência, investimento, câmeras na cidade, uma cidade cada vez mais conectada. Nós temos hoje uma boa leitura de placas em Porto Alegre, acho que talvez uma das melhores cidades brasileiras, que estão espelhadas também essas placas com o governo do Estado, mas é uma governança municipal. Então, tecnologia na veia, né? Espaço público, parceria, integração, inteligência, são fatores que determinam uma boa segurança pública. Mas, mesmo assim, temos grandes problemas. Sim. E a prefeitura, hoje, prefeito, tem conseguido manter um parque atualizado? Porque nós vemos, por exemplo, na última campanha eleitoral ao governo municipal, nós vemos que a pauta da segurança ela estava presente em quase todos destaque em quase todos os planos de governo e presente em quase todos os discursos, né? Que é uma pauta muito cara para a população. E nós vemos muito nessa visão do gestor municipal hoje aquela questão voltada ao que nós falamos agora sobre a inteligência, aumento da inteligência e tecnologia. Isso é inquestionável hoje. Sim. No mundo tecnológico que nós vivemos cada vez mais acelerado, né? Mas, por outro lado, na prática, a minha pergunta é no sentido de como Porto Alegre se encontra hoje, mas na prática hoje os governos municipais têm dificuldade em manter os parques que muitas vezes contratualizam através de convênios ou adquirem através de licitações. Então nós vemos aí, é comum nas cidades, grandes esqueletos, grandes estruturas obsoletas já e desatualizadas e muitas delas fora de operação. Em Porto Alegre também tem disso, a gente vê pelos parques, câmeras desativadas, enfim. Como é que hoje a prefeitura lida com isso, né? No sentido de contratar esse serviço, porque você compra um computador, né? Ele pode estragar, e aí vem a questão toda da dificuldade das licitações para manter atualizado, para contratar manutenção ou troca de peça daquele serviço. Imagina isso numa estrutura que envolve viaturas, câmeras, centros de operações. Como é que hoje a prefeitura em Porto Alegre já conseguiu resolver a questão da gestão desses ativos tecnológicos com manutenção e com atualização e com a garantia de que permaneçam em funcionamento? Sim. Não, Eduardo, vamos lá, né? Primeiro, foi concebido o Centro Integrado, né, de Serviços, Comando, que funciona aqui na João Neves da Fontoura, que eu acho que ele passa, nesse momento, por uma retomada muito importante, né? Porque ali tem um investimento de tecnologia e tem uma integração muito grande do serviço da cidade, na minha avaliação, ainda subaproveitada. Então, neste momento, nós estamos passando ali por um processo de redesenho e a própria Secretaria de Segurança Pública, né, vai passar para aquele prédio, né? Já está ali funcionando parte dela, né? Porque ali a Prosempa deixa de usar aquele espaço, é bem localizado, né? A Prosempa vai lá mais para o centro do governo, então, e tem um investimento bem pesado que está sendo feito, né, de câmeras e outras, de software, de telas, e tudo isso é um financiamento do BNDES. Está se levando, dentro disso tem compra de arma, dentro disso tem colete, dentro disso tem viatura, tem uma série, é um conjunto de ações, né? Sim. Nós devemos ter em Porto Alegre em torno de 2.300 câmeras, né? Mas muitas dessas câmeras são internas. As escolas, por exemplo, têm câmeras, enfim, na pós-saúde. Acho que 1.000 lá vai cacetadas são câmeras externas. Parte delas, o Estado,
boa parte do município. Então, essa manutenção ela é absolutamente necessária, né? Dessa governança. Hoje, não basta comprar um equipamento, tem que comprar um equipamento, sim, e manter o equipamento. Então, acho que o que dá para analisar é o conjunto da obra. O conjunto da obra é que Porto Alegre tem um bom espelhamento, tem uma quantidade bastante razoável de câmeras, mas, volto a te dizer, a gente precisava de um efetivo de brigada bem maior. Mas nós sabemos dos limites orçamentários do governo do Estado também, né? Sim. Então, e a segurança pública, para o município, nós somos bastante residual nesse processo, porque as guardas lá de trás, elas não foram preparadas para ser polícia, tu entendeu, ostensiva. Esta nova guarda que nasce nessas preparações, porque dos 500 guardas que tem, 200 e pouco foram preparados para usar armas. Sim. Os outros não. Os que chegam agora já chegam treinados, entendeu? Então, não há outro caminho. O caminho é potencializar a parceria. Há uma discussão agora no Chico Mendes, que nós estamos cercando o Parque Chico Mendes, que é lá na região ali da grande Mário Quintana. Ele tem uma segurança privada naquele parque. É uma experiência que nós vamos ter ali. Tá? É uma experiência que nós vamos ter ali e ela pode ser testada para outros equipamentos. Hoje temos algo semelhante no Parque Germânia. Também fecha à noite. Aí é administrado por eles, não é? Que é um parque cercado, e ali tem uma governança que faz o entorno daquele condomínio. Né? E essa é uma discussão que, obrigatoriamente, nós precisamos fazê-la, viu, Tiago? Porque o que nós hoje estamos vivendo é uma depredação diária do patrimônio público, começando pela iluminação pública. Né? Então, você vai lá, troca a lâmpada durante o dia, durante a noite, vão lá e quebra aquela lâmpada, porque aquilo ali, no escuro, né, pode ajudar em coisa ruim. Né? Então, eu não trato essa questão de parque de forma fundamentalista. Eu acho que tem determinados parques que não devem realmente ser cercados, mas eu acho que outros parques, e começando pelo Chico Mendes, não há outro caminho que não seja esse. A nossa grande desafio é manter o cercamento, não quebrar a cerca e ter uma segurança para que o parque hoje é privatizado para as pessoas de bem. Sim. Hoje quem cuida do Chico Mendes é a bandidagem. Então, o cercamento do Parque Chico Mendes é para permitir que todas aquelas famílias maravilhosas que moram no Mário Quintana possam... Eu vou para lá, eu vou fazer meu piquenique lá, eu vou levar minha mãe lá, vou levar minha avó lá, eu vou levar meu filho lá, porque hoje ele não pode levar. Hoje ele não pode dar e nem deve levar. Tá? Bom, nós temos 12 parques na cidade, nós temos 700 praças, então tu imagina que o cuidar, né, de todos esses espaços públicos é um desafio que a gente depende fundamentalmente dessa parceria com a sociedade. Então, os prefeitos de praça têm dado muito certo, porque quando o espaço público é ocupado pelos ocupados, os desocupados tendem... Sim, aproveitam daquele... Tendem a dizer, lá eu não vou, porque lá tem ocupados que estão ocupando esse espaço. Então, o primeiro desafio da segurança pública, eu diria, é os ocupados ocupar os espaços públicos, porque aí você já começa a ter uma governança positiva. Não? Também é uma questão desafiadora, porque a pessoa com a sua família, se ela não tem a sensação de segurança de ocupar aquela praça sem a presença de ameaças, né? Sim. Das mais variadas, ela não vai ocupar a praça. Então é um conjunto de situações que também traz uma dificuldade de alcançar a velha máxima do cobertor curto, né? O prefeito de praça ele também precisa ter um apoio da prefeitura, né, na imagem da sua guarda municipal para que ele possa fazer cumprir aquela manutenção, aquele cuidado com a praça, ele tenha algum respaldo, digamos assim, e não sofra alguma represália, né? Então, ainda depende, e aí eu vou adiante, eu vou na questão do parque cercado também. O parque cercado também depende ainda de uma presença ostensiva, né, da guarda ou da brigada, porque simplesmente cercar o parque, permitindo que alguém possa acessar e tomar ele à noite também, como já aconteceram em outras situações no Brasil, a gente praticamente fecha o parque para que ele seja tomado lá também por invasores mal intencionados à noite, né? Então, isso inclusive estava no cerne
do debate da redenção, que muitas vezes levou a população a discutir o que cerca ou não cerca, né? Se é válido ou não é válido. Mas ali, Eduardo, aqui do lado, né? Sim, aqui do lado. Aqui do lado, né? Alguns metros daqui, né? No nosso consulta pública, no nosso termo, referência bem inicial, a redenção nunca teve na nossa gestão a intenção do cercamento. Uhum. O que nós lançamos como desafio é que, numa concessão do parque, que continuaria totalmente sem cercamento, todo o dinheiro arrecadado, né, vindo dessa concessão, com o estacionamento, enfim, com outras atividades econômicas, ele pudesse ser usado exatamente para botar segurança privada e para botar segurança pública mesmo, com cercamento eletrônico, mas com segurança pública, que eu não vejo nenhum problema. Porque qual é o problema que um cidadão que usa um parque com responsabilidade só não quer ter segurança quem está querendo fazer alguma coisa errada? Sim, né? É indiscutível. Porque tu não tem nenhum problema de andar pela rua e nós nos sentimos seguros quando tu vê um policial fardado te acompanhando, seja a guarda, seja a brigada militar, seja a polícia civil. Então, o parque é a mesma coisa. Agora, eu penso que nós estamos vivendo um tempo, né, no nosso país de rediscutir tudo, porque, na verdade, o que tem acontecido é que a drogadição levou, não é, a um desarranjo social tão grande na cidade, que o cidadão sai, ele vai furtar fio, já tem alguém lá na ponta, naquele fio que ele vai furtar para receber aquele fio, e às vezes não é nem por moeda sonante, é justamente para a droga. Sim. Então, esse cidadão, ele é um doente. Ele muitas vezes ele é abordado, e muitas vezes ele é colocado no carro da brigada, no carro da guarda, é levado a uma delegacia de polícia, mas ele lava um termo circunstanciado. Sim. E ele vai para outro local de novo. Ou volta para aquele mesmo. Ou para aquele mesmo. Exato. E dizer o seguinte, dizer que a prefeitura vai ter condições de ter um guarda em cada esquina de um parque ou de uma rua, isso não acontece, não aconteceu, não acontece hoje e não vai acontecer amanhã, porque os recursos são limitados, são finitos. Então, essa governança desse jeito não dá certo. Não? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Agora, o que a gente precisa é dar as mãos. Dar as mãos é cada um no seu espaço de convivência ajudar a cidade, né? Não ajudar o prefeito, não ajudar a administração. A cidade é maior do que todos nós. Sim. Eu sempre me coloco, né? Prefeito, a gente tem um tempo para ser, no meu caso já passou mais da metade do mandato. Agora, cidadãos, amantes da cidade, nós somos sempre, né? Sim. Então, a nossa colaboração tem que acontecer. Cada um fazendo um pouquinho de coisa boa na cidade, a cidade fica maravilhosa. Agora, se imagina se cada um resolve jogar lixo a hora que quer, passar na rua sem ser na faixa de segurança, andar em alta velocidade, não cortar a grama da porta da sua casa, não ser cuidador da cidade, a cidade vira um inferno para viver. Agora, quando cada um faz um pedacinho de coisa boa, a cidade... Né? Então, eu vejo os exemplos das praças que os prefeitos assumiram, é um belo exemplo, porque tem atividades culturais que tem acontecendo, às vezes a vizinhança reúne, compra tinta, lixa o banco e pinta o banco novo, entendeu? E vai ocupando aquele espaço público. E ali as pessoas, aqui tem uma ocupação legal. Né? Então, o primeiro desafio para mim, eu não canso de dizer, ou a gente vai se dar as mãos para dizer, a praça perto da minha casa é o espaço mais importante que eu tenho do ponto de vista do espaço público. Então, vamos ocupar ele. Sim, ocupar e cuidar, né? Ocupar e cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. É verdade, um lema importante. E essa questão das praças, prefeito, existe algum planejamento para que elas sejam alcançadas pelo monitoramento também do Centro Integrado? Não, muitas câmeras existem espalhadas hoje em parques. Parcão tem câmera, Redenção tem câmera, Marinha tem câmera, tem muitas câmeras espalhadas, Largo Glênio Pérez tem câmera, tem muitas câmeras espalhadas pela cidade e lá integrada, entendeu? O processo que nós estamos passando de modernização é que você
vai ter... o sistema antigo é aquele que você olhava só depois que aconteceu. Sim. É reativo. Entendeu? Tu tem que ter proativo. Né? Então, o sistema de tecnologia hoje, né, através de vídeo monitoramento e vídeo analítico, te permite dizer, olha, está tendo um problema ali. Tem um problema ali, tem um movimento ali naquela área. Está tendo um problema ali. Então, essa é a modernização. Esses totens que você vê por aí e que a prefeitura está tentando encontrar uma solução, é exatamente isso. Né? Você pode, inclusive, dialogar com o centro integrado de comando com um botão que está dizendo, olha, eu estou vendo aqui uma questão que está acontecendo nesse momento. Então, a tecnologia, ela sempre vai ser fator determinante, importante, mas tu não tem segurança pública também sem seres humanos na rua. Sim, sem dúvida. Porque é o que a população de fato sente aquela sensação. Quando ela vê o guarda municipal e vê o policial assim, militar. Por exemplo, eu sou de uma época que tu chegava num bairro, cadê o meu posto da brigada? Agora, se tu bota um posto da brigada, tu tem que ter 3 turnos, né, Coronel Aragão? Sim. 3 turnos significa que então, se eu vou botar 3 brigadeiros num posto, eu preciso de 9. Se eu botar 4, eu preciso de 12. Sim. Então, se chegou à conclusão, na brigada, olha, eu não tenho mais como manter posto. Então, todos os postos que tinha, e tinham muitos, eu estou falando isso na década de 90. Olha, sim, não faz muito tempo. 90 ali, tu tinha vários postos para a cidade. O que aconteceu? Não existem mais, porque tu não tem efetivo, então tu precisa de rodar. Então, tu tendo, né, o veículo da brigada, com aquela mesma dupla, com aquele mesmo 4 pessoas dentro da viatura, tu vai fazendo o bairro, entendeu? Sim. Então, isso não volta mais. Isso não volta mais. E também não faz muito sentido hoje, nos dias atuais, prefeito, engessar um efetivo, né? Nessa matemática, inclusive, apresentada, engessar um efetivo numa única região. Né? Com a tecnologia disponível hoje, é possível planejar muito melhor essa cobertura, justamente nesse modelo, inclusive, que a prefeitura está usando aí, que é os centros integrados. O próprio nome já diz, né? Um centro integrado, que ele centraliza a informação. Sim. E dali partem as decisões. Né? Sim. E dentro dessa visão que a prefeitura tem hoje, né? Voltamos à questão da guarda. Né? Na sua notícia aí, importante, tem mais um concurso vindo. Né? E, obviamente, esse concurso não vai provavelmente suprir a necessidade atual, mas já vai reforçar a guarda com um efetivo modernizado, um efetivo, né, com um treinamento atualizado. Né? Mas com base nisso, a gente tem uma questão que foi levantada aqui nas perguntas prévias, sobre a presença da guarda. Um pai colocou num relato aqui, frequento a orla do Guaíba e frequentemente tenho que dar espaço com as minhas filhas para a viatura da Guarda Municipal passar em cima das quadras onde as pessoas circulam e convivem. Né? Com base nisso, existe um planejamento de, por exemplo, ter o deslocamento, a ferramenta, o efetivo certo, no local certo, para não acontecer como esse caso, por exemplo, um veículo automotor circulando junto das pessoas numa área de passeio público. Né? Então, por exemplo, a bicicleta, a presença a pé ou outras ferramentas, né? A brigada usa bastante cavalo também. Existe algum tipo de planejamento para que a guarda se modernize também no sentido de ter a presença adequada? Né? Ainda concluindo aqui com a pergunta de que eu concordo com esse pai que estando já aconteceu comigo também, estando na praça, lá dentro do parcão, passa uma viatura de carro no meio das pessoas. As pessoas têm que dar espaço ao veículo. Né? Então, como é a visão hoje da prefeitura em relação a essa presença da guarda? Né? Eduardo, vamos lá. Primeiro, acho que nós temos que ter uma política de Estado sobre a Guarda Municipal. Nós abrimos o primeiro concurso, os salários não são tão atrativos, eles concorrem também com os concursos da Brigada Militar, mas nós vamos trazer uma leva para nomear e esperamos que isso aconteça até o final do ano, do ponto de vista da Guarda. Eu acho que lá no governo do Sartori teve uma decisão correta de você formar brigadianos e ao longo do tempo tu vai chamando. Então, acho que essa mesma política eu penso que Porto Alegre tem que adotar dentro dos seus limites orçamentários. Tem uma reserva aprovada. Isso. E chamando. Nós aprovamos uma lei lá na Câmara, né, que ela também é um pouco da cópia do Estado, mas menos burocrática, que
que é permitir um limite de renúncia fiscal do ISS, do IPTU, para você patrocinar projetos de segurança pública. Então, essa lei vem para a vida real agora também. Né? Ela já foi aprovada? Já foi aprovada, decreto acho que está pronto, e agora vamos para o processo de captação, onde o privado diz assim, tu apresenta os projetos e aí tu capta recursos para aqueles projetos. Tá? Bom, e é um dinheiro que não entra no caixa da prefeitura, o privado compra direto, porque compra com um preço melhor e faz a doação. Ou seja, ele deixa de recolher o imposto, compra dentro de um parâmetro, né? De um parâmetro, olha, eu vou comprar uma viatura para a Guarda Militar, para a Guarda Municipal. Bom, o valor máximo é esse, o mínimo é esse, então dentro disso tu está comprando e faz a doação. Quem define o parâmetro é a prefeitura. É a prefeitura, tá? Bom. Quanto à operação da Guarda, né, nós estamos criando um plano de carreira para a Guarda também, que é uma ramificação histórica, de como é que eu entro e como é que eu chego lá no comando. Né? Então, isso também você vai estimular para quem fizer um concurso. Olha, eu posso entrar ganhando um pouco menos, mas eu tenho uma ascensão na medida em que eu vou cumprindo o meu tempo, com a minha disciplina, com a minha hierarquia, eu também posso ser o comandante dessa guarda. Então, um exemplo clássico é a Polícia de Nova York. Né? Então, isso é um outro fator determinante. Bom, quanto à operação do dia a dia da guarda, e muito especialmente ali na Orla, esta não é a regra. Né? Nós temos motocicleta, nós temos bicicleta, nós temos guarda que também estão ali. O certo é que nós vivemos tempos muito difíceis ali na Orla. Né? A guarda muitas vezes incompreendida, né? Porque você sabe que hoje você vai lá, acontece um episódio, ele é narrado em 2, 3 minutos, alguém faz uma foto ou vídeo só daquilo que lhe interessa. Sim, né? Só de um trecho do fato. Do trecho do fato, e começa a jogar, né, contra a polícia. Eu tenho para mim, né, que, a princípio, um enfrentamento que tem entre o cidadão e a polícia, eu estarei sempre ao lado da polícia, até que me prove o contrário. Por exemplo, esses tempos, enfrentaram uma caminhonete da brigada, quase quebrada a caminhonete da brigada, aqui na guarda, aqui no trecho 1 da Orla. Você acha correto uma coisa dessa? Não está correto. Se atacar um brigadiano, um guarda, atacou o prefeito também. Sim. Porque eu acho que o poder constituído é o poder constituído. E lei e ordem é o que faz uma cidade boa para subir. Aliás, a democracia é o império da lei. Quando a lei não é cumprida na democracia, aí virou bagunça. Eu não posso fazer numa cidade o que eu quero. Então, uma afronta a um policial, pessoas que vão fazer bebedeira na noite, quer empurrar carro de polícia, não contem conosco para isso. Não. É de forma respeitosa, mas tem que endurecer. Sim. Tem que endurecer, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Quantas vezes a brigada, quantas vezes a guarda, às 4 da manhã, tem que dispersar multidões, o que sai da Orla, que vai para Júlio Mesquita, ok, usa o espaço público com liberdade, mas com responsabilidade, Eduardo. Sim, sem dúvida. 2 pressupostos fundamentais para o bom uso do espaço público. Muita liberdade, mas ao lado da liberdade, responsabilidade. Então, quando não há, tu entendeu, esse casamento, o poder público tem que agir em nome da sociedade. Com moderação, mas tem que agir. Não pode, entendeu, afrontar em rua ou em praça ou qualquer lugar. Então, a guarda, ela pode até transitar em determinadas situações, mas não é essa a orientação do comando da guarda, muito menos do comando do secretário. Agora, casos esporádico, bom, tem que analisar o caso concreto, não? Claro, sem dúvida. E essa questão, prefeito, é um ponto chave que também eu insisto no tema aí do efetivo a ser contratado, que envolve treinamento, né? Hoje realmente é desafiador para o agente público, porque em muitos casos a população ela hoje acha-se no direito de confrontar o agente público. Né? E aí eu nem vou entrar no mérito do agente fiscalizador do município, de outras áreas de polícia administrativa, porque não é nem o tema central aqui, mas vão ficar na segurança pública. Né? E aí na figura da Guarda Municipal. A gente vê realmente, muitas vezes o cidadão, e eu digo nem no momento onde ele se encontra alterado, né? Como esses casos da Orla. 4 da manhã já com álcool incidindo. Mas em situações normais mesmo, cumprimento da lei.
né? E hoje a prefeitura é representada por esses agentes, né? O que muda nessa... E aí eu pergunto se muda, né? Mas o que muda no curso de capacitação das guardas em Porto Alegre, nesse concurso, no sentido de preparar o agente público para ir para a rua, entender esse cenário todo e estar apto a representar a prefeitura e a toda a sociedade, né, no cumprimento da lei, porque na verdade eles estão assumindo uma função que é uma função crítica, né, que vai encontrar Sim. alguns problemas críticos, assim. Mas já houve alguma mudança no programa de capacitação? Existe alguma mudança, alguma escola da prefeitura para os guardas novos? Nós temos convênio para isso. Primeiro, assim, o que mudou, Eduardo? Até na nossa chegada na gestão, a lei não estabelecia limite de idade para entrar na guarda. Eu achava isso um absurdo. Porque toda vez que tu contrata um funcionário público, ele tem 80 anos para frente, Sim. que é o dinheiro do cidadão que vai custear aquele funcionário público para prestar serviço para a sociedade. Então, acho que isso foi a primeira mudança que nós fizemos. Ou seja, hoje, para entrar na Guarda de Porto Alegre, é a mesma idade da Brigada Militar. Então, essa força de trabalho, ela redobra, né? Porque Sim. uma coisa é tu entrar na Guarda com 40 anos, outra coisa é tu entrar com 25, né? Segundo, eu acho que o agente de segurança público, ele é um agente diferenciado, porque ele tem que ser treinado para tratar com todas as situações do outro lado, né? Do outro lado, né? Porque Sim. ele, muitas vezes, tem que ter sangue de barata. Tá? Mas ele é o agente público. Agora, ele tem que agir moderadamente nos termos da lei. Quer dizer, nenhum guarda é preparado para dar tiro em alguém, ou a brigada, ou qualquer agente de segurança pública. Não, é preparado para fazer segurança pública. Bom, em casos extremos, ele está legitimado para tomar atitudes menos ou mais ativas, tu entendeu? Então, tu tem lá, por exemplo, um grande aglomerado, tu tenta dispersar, bom, tu usa lá o gás. Opa! E ali, quantas vezes a brigada faz isso? Quantas vezes a guarda às vezes tem que fazer isso? Por quê? Porque você vai no limite, dizendo não, não, não. E as pessoas não respeitam. Então, quantas vezes você vê o estouro da boiada quando vem um gás lacrimogêneo? Opa, peraí, agora... Tá? Bom, muitas pessoas resistem em determinadas situações, tá? E vêm para cima da força policial, às vezes com armas brancas ou não. Bom, então, neste caso, a força policial está autorizada moderadamente, porque se ele não fizer isso, ele está desestimado por aquilo que ele fez concurso, que é dar segurança ao cidadão. Ele está lá para segurança, além dele, para a sociedade, né? E agora, então, eu acho que nossos guardas são bem preparados, como eu acho que a brigada é altamente bem preparada. Bom, e o que não pode... Bom, as exceções, elas podem acontecer em qualquer corporação, mas o que não pode, na minha avaliação, é você, na dúvida, sempre pender para o outro lado. Né? Eu, como agente público investido pela vontade popular, o meu lado é o da polícia. Se tem excesso, ele precisa ser punido. Sim. Nos termos da lei. Agora, entre um confronto, a brigada, né, ali perto de casa, na semana passada, por exemplo, mataram 3. Começaram a tirar lá no Beco do Adelar, lá para lá, na Zona Sul, vai vindo, daqui a um pouco foram baleados na Juca Batista. Entendeu? Mas com todo respeito, até onde sei, atiraram na brigada. A brigada estava legitimada a fazer o que fez. E perseguiu e fez. Eu gostaria daquele resultado? Não. Sim, mas o resultado não foi a prefeitura, não foi o brigadiano, não foi o cidadão que gerou aquele resultado. Né? Então, assim, eu acho que os direitos humanos, sim, direitos humanos do policial, do cidadão, da vítima, entendeu? Deve ter uma hierarquia, né? Sim. Porque muitas vezes tu vê nesse país o cara que mata alguém e tem 10 lá para defender o cara que matou. E aquela mãe que está chorando? E aquele pai que perdeu o filho? E o policial que foi atingido? E para tirar essa dúvida, prefeito, para tirar essa dúvida do excesso, né, há ou não excesso,
prefeitura prevê em algum momento o uso de câmeras pessoais nos agentes da guarda? Como, por exemplo, as polícias de São Paulo e de outros estados já estão usando? Eu não vejo nenhum problema nisso, viu? Não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a gente passa pelo um processo tecnológico, acho que isso dá garantia para todo mundo. Eu só acho que isso não deve ser tratado como uma coisa assim que isso vai resolver toda a segurança pública. Não. Eu não posso intimidar. A Câmara é bem-vinda, mas ela não pode ser um processo para intimidar o que foi legitimado pela população para fazer segurança. Entendeu? Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Porque é uma garantia para os dois lados, né? Exatamente. É o que diz hoje a prática de uso dessas câmeras, né? E até porque aí ela vai ser usada na sua inteireza, né? Sim, exato. Porque hoje para não ser o trecho aquele que nós comentamos porque antes. Porque hoje o que acontece é que se usa geralmente os trechos que interessam. E aí, muitas vezes, a imprensa compra aquela versão e já joga também aquele vídeo como se verdadeiro fosse e não examinou todo o processo. Porque num processo desse não acontece, sabe, isoladamente. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma segurança para os dois lados. Sem dúvida, eu concordo. Concordo com a segurança para os dois lados. E na área hoje que é importante na questão de indicadores também, que é como ponto gerador, muitas vezes, da violência, que é a questão social. Hoje, a prefeitura ela atua, nós conhecemos vários programas hoje atuando nessa área social, de resgate cultural, educacional, enfim. Mas, na sua visão hoje, como prefeito da cidade, qual a ação da prefeitura hoje mais impactante na segurança pública, no quesito ação social ou algum tipo de política social? Eduardo, eu acho que não há uma ação isolada que vai enfrentar esse tema, não? Eu acho que, primeiro, assim, acho que o Brasil precisa dar as mãos, né, do setor privado, público, prefeituras, governos estaduais, governo federal, para ter um olhar especialmente para a periferia. Se nós queremos um Brasil mais seguro, e queremos, ele começa dando oportunidade dos filhos que nascem terem creches, para que uma mãe possa ter um rendimento um pouquinho melhor, para dar um pouco mais de dignidade para a sua família, oportunidade para quem não tem oportunidade, espaços públicos com mínimo de dignidade humana, porque hoje tem milhares de pessoas que moram em cima de arroio, moram em áreas degradadas, que não tem espaço urbano digno perto da sua casa. Então, a educação é um fator determinante, entendeu? Para combate à violência. Tu quer mudar a vida de uma cidade, você começa pelas crianças. Então, acho que a educação é um fator determinante, ter turno inverso, ter turno integral, ter escola profissionalizante. Talento não tem cor, não tem idade, entendeu? E ele está em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Exemplo, veja a nossa criançada da Vila Lobos, que foi disputar um campeonato de robótica nos Estados Unidos. Entendeu? Correto? É da Lomba do Pinheiro, é da Parada 4, é da periferia e, portanto, talentosíssimos, né? A arte é um fator também muito importante. Então, assim, não há um programa, dizer assim, eu tenho um redutor de danos que este é o fator. Não, são várias atividades. Então, por exemplo, nós temos hoje muitos conveniamentos com entidades, não, tipo Calabria, tipo Pão dos Pobres, e mais tantas entidades que têm atividades para a juventude, entendeu? Então, a fase, antiga, não sei se ainda é fase, ela tem um menor, não sei se não é menor aprendiz, é um programa que o governo do estado paga um salário, enfim, para aquele que saiu. Primeiro emprego? Não, é outro nome. Então, existem vários programas no Brasil, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem errado mais do que acertado nos programas sociais do Brasil. Eu, por exemplo, acho que um Bolsa Família que não acompanha, que não inclui, que não dá porta de saída,
já mostrou que não é o caminho para reduzir a pobreza no Brasil e para fazer uma inclusão social verdadeira. Eu acredito fundamentalmente na qualificação do ser humano, porque você não pode ser um dependente do Estado. Você pode até, numa política transitória, depender. Agora, tu não pode tornar um dependente definitivo do poder público e um parasita na sociedade. Sim. Isso não dá certo. Então, não é esta assistência social que eu prego. Não é esta assistência social que eu acredito. Entendeu? Então, você precisa ter programas libertadores. E libertador é ensinar a pescar e não dar o peixe. Não? Sim, sim. Aí eu vou lhe dizer, então, uma opinião pessoal, né, como cidadão de Porto Alegre. Talvez eu entenda, posso estar enganado, mas eu entendo que talvez a principal política, na minha visão hoje, é o desejo, né, da cidade hoje se tornar a capital do empreendedorismo. Né? Que o empreendedorismo ele é talvez uma grande fonte de oportunidades, incentivando as pessoas a produzir, a criar, enfim, aí tem tudo a ver com esse ambiente que nós vivemos de inovação. Né? E é exatamente o oposto do assistencialismo, né? Quando a pessoa vai ficar dependente de uma estrutura governamental. Né? Nesse aspecto, a quanto estamos de alcançar essa posição de uma cidade empreendedora, né? E sabemos que ultimamente a prefeitura tem feito muitas ações nesse sentido. Né? Sim. Então aí temos várias iniciativas em Porto Alegre, o South Summit, né? e atraindo empresas de inovação. Hoje isso, na sua visão, quanto isso colabora para a gente avançar no sentido de prevenção e proteção desses valores tão caros para a sociedade? Eduardo, acho que a nossa gestão está muito consolidada nesse conceito, né? De ter desenvolvimento econômico com proteção social. Né? Essas duas coisas têm que estar bastante equilibradas. Né? Bom, como é que você faz uma cidade empreendedora? Né? Primeiro é desburocratizá-la. Não pode alguém querer abrir uma pequena padaria e ter que contratar um advogado ou contratar um contador e ficar 6 meses pedindo favor para um, para o outro, para abrir o negócio dele. Dos 100 que tentam abrir, talvez sobre 1, sobre 2. Então, nós reduzimos esse processo muito. Hoje, tu abre pequenos negócios em 10, 15 minutos aqui no teu celular, aqui e começa a trabalhar. Tá? Não preocupado porque o alvará, porque isso, aquilo, porque aquela coisa toda que era a regra do Brasil. Tá? Segundo, tu tem que ter uma estabilidade do ponto de vista da carga tributária. Né? O leão mais forte do Brasil é o leão federal, né? Aquele... Sim. Mas os municípios também têm sua política fiscal. Então nós, por exemplo, nesses 2 anos e 3 meses, nós temos uma lista enorme de ISS com o Imposto sobre Serviço. Então nós reduzimos 35 serviços. Então, por exemplo, tinha gente que pagava 5, passou 2, outro pagou 3, outro 3,5. No caso da educação, baixamos para 4,5, depois o ano que vem para 4, entendeu? Então, uma cidade empreendedora é aquela que dá estabilidade jurídica para você abrir rápido, segurança jurídica para dizer, tu não muda as regras do jogo a todo momento, e que tu também, o cara não abre o negócio hoje e tu diz, olha, hoje tu paga X e tu daqui a um dia tu vai pagar X mais Y. Sim. E inovando, né? Inovando, a inovação ela só tem sentido se ela fizer a transformação social. Se ela não fizer a transformação social, ela não é inovação, é qualquer outra coisa. Então eu acho que esses pilares estão colocados dentro de Porto Alegre. Agora, a economia de um país, ela não se move só por um estado ou só por um município. Né? Eu acho que esse é o grande desafio que está posto hoje. Né? O Brasil é um país que, nas últimas décadas, tem crescido pifiamente. E quando tu fala de crescimento de país, tu está falando de geração de renda. Né? Sim. E a pandemia, que trouxe dores, perdas, ela também balizou um novo mundo, né? Então, hoje tu tem que reinventar. Esse negócio de você ir para uma lista, pedir emprego, assinar carteira, isso é um assunto meio em extinção, viu? Hoje o empreendedorismo funciona muito por tarefas, né? Então, você tem lá o teu negócio, você demanda o teu negócio, você é contratado para atender aquelas demandas e você recebe por aquilo, né?
E às vezes, em determinadas áreas, hoje o que há mais no mundo são os nômades digitais, ou seja, eu escolho uma cidade para viver, posso trabalhar de forma remota, digital, quero ter uma vida mais tranquila. Então, nossa cidade também tem que estar preparada para isso, porque ninguém quer morar numa cidade que não tem segurança pública, que não tem boa gastronomia, que não tem cultura, que não tem espaço urbano. É assim que você vai atrair. Ninguém quer morar num lugar ermo, tu entendeu? Então, eu penso que a nossa cidade caminha a passos largos para ser uma das cidades que é um porto seguro de empreendedorismo. Aliás, hoje nós vamos separar infraestrutura de ambiente de negócio, tá? Porque quando tu olha lá na tela ambiente de negócio, nós somos a cidade com o maior ambiente de negócio hoje, melhor. Do Brasil hoje? Do Brasil. Ambiente de negócio. Agora, infraestrutura não somos. Sim. Porque nós temos obras inacabadas, nós temos problemas sérios de educação, segurança pública, isso tudo é um outro cardápio, é um outro critério. Então, esse é um caminho sem volta, porque se você... A periferia não é problema, ela é solução, ela tem uma potência enorme. Mas tu tem que fomentar os talentos e gerar oportunidade para aquele jovem lá. Opa, eu aqui vou ganhar o meu dinheiro. E gerar lá, né? Lá, no Morro da Cruz, na Lomba, na Zona Norte, no Sarandi, na Asa Branca, no Extremo Sul, no Recanto do Sabiá, e aí vai indo. Não? Então, esse é um caminho sem volta. E cada vez mais a cidade também é serviços. Né? Terá mais uma cidade, Porto Alegre, industrial, indústria pesada. Imagina caminhões cortando aqui a cidade, levando cargas pesadas. Isso não existe. Né? Então, é inovação, é serviços. E a indústria pesada, ela já não está mais aqui, não volta mais. E nem queremos que volte mais. Não tem espaço para voltar. Sim, não tem espaço. Hoje é o ambiente digital. Né? É isso aí. Então, é o caminho. E aí vem a questão do centro de Porto Alegre, prefeito, inclusive a casa da prefeitura, né? Que também é um ponto que muitas vezes as pessoas não vão ao centro por medo, né, da criminalidade. Né? E trazemos agora essa questão das áreas mais distantes de Porto Alegre, as periferias, se desenvolverem por si só. Né? E a gente talvez, um grande caso desse é a própria Restinga, né? Tem uma vida própria lá. Né? E sabemos que a prefeitura está buscando recuperar o centro histórico. Sim. Como é que fica essa questão de a preocupação de dividir esse cobertor pequeno já para as periferias e para o centro? Né? E como é que fica o centro nesse aspecto? Né? Porque o centro também tem uma riqueza muito grande cultural, ali é uma memória viva da cidade. Sim. Mas também é um local hoje que faz com que as pessoas tenham dúvida em circular e aproveitar. Né? Eduardo, se o centro não é o teu bairro original, ele sempre o seu segundo bairro de referência. Né? As pessoas, eu vou ao centro. Né? Eu vou ao centro porque tem o mercado público, eu vou ao centro porque os prédios históricos. Comércio então, também. Só que o que aconteceu com os centros das cidades grandes? Né? Você foi perdendo moradores, e aí houve um erro enorme nos planos diretores de centrifugar o baixa renda lá para a periferia, e foi hoje tem 45, 46 mil moradores no centro. Tu pode dobrar essa quantidade de moradores com o plano diretor. Você imagina que maravilha, tu levanta no centro, tu tem um mercado do lado, tu tem um café do outro, tu tem a padaria do outro, tu tem o mercado público do outro, tu tem um colégio do outro. Quer dizer, isso é qualidade de vida. Tudo perto de casa. Isso é aquilo que todo mundo quer hoje. Né? Todo mundo quer ter uma vida que ele resolva a sua vida num 15, 20, 30, aqui ainda até 45. Agora, tu imagina o cara que mora na Restinga e precisa de uma consulta no Clínicas. Sim. Ou no Conceição. Sim, é uma viagem, né? Ou na Santa Casa. Ou trabalha na CIS Brasil. Então, nós erramos no planejamento urbano. Eu digo, nós é da década de 70 para cá. A Restinga, por exemplo, é um bairro criado em 72, 71, 72, as primeiras moradias. Né? E de lá para cá, a Grande Restinga hoje passa de 100 mil habitantes. Tem vida local? Tem vida local. Mas absolutamente insuficiente para toda
a sua população. Sim. Então a Restinga ainda é muito dependente, como o Maitá é dependente, como o Sarandi é dependente, como o Parque dos Maia é dependente, ou seja, são 700 mil pessoas que hoje se movimentam. Já foi 900, já foi 1 milhão. A pandemia foi diminuindo, mas hoje 700 mil pessoas só de ônibus, elas acessam a cidade de uma forma ou de outra. Então você imagina, não é? De manhã e à tarde, né, as superlotações que existem no setor de transporte coletivo, entendeu? Sim. Que é outro desafio monumental hoje do mundo. Então, o centro passa por reformas, mas se nós não atrairmos novas moradias, se nós não atrairmos novos negócios, porque passa ali para tu ver o que tem de coisa fechada. Sim. Muita coisa fechada. Muita coisa fechada. Então não adianta tu reformar o mercado público, que já está em bom andamento, abrimos o 2º piso, o Museu de Arte de Porto Alegre, que é o Paço Municipal, que já é uma realidade. Tu entendeu? Fazer as obras do Quadrado Central, recuperar a Praça da Matriz, que já é realidade. O Viaduto Otávio Rocha, que é outro espaço legal, muito legal. Sim. Mas se tu não tiver gente, então, se ele é só um corredor, e hoje essas pessoas que passam pelo centro passam correndo, né? Então, a nossa governança no centro é de dar vida no centro, é fazer com que as pessoas curtam o centro, tu entendeu? E volte mais gente viver no centro, ter vida no centro. Senão tu não recupera um espaço público onde de noite não tem ninguém morando. Não tem nada, morre, né? Chegou 6 horas, morreu. É basicamente um corredor de passagem, né? Isso é regra básica do mundo inteiro. É uso misto. Tu tem que ter negócios, tu tem que ter podcast de noite, tu tem que ter bar chopp, tu tem que ter mercado, tu tem que ter padaria, tu tem que ter gente descendo do ônibus, tu tem que ter movimento. Isso faz um bairro viver. Senão, chegou às 6 horas, todo mundo fechou o comércio, fechou a porta, foi embora, vira um lugar esmo, entendeu? Sem dúvida. E para acontecer tudo isso, a gente precisa de segurança, né? Isso aí. É um ponto importante. E é uma pergunta, talvez, bem importante, bem pessoal sua, prefeito. O prefeito hoje se sente seguro em Porto Alegre? Eu me sinto seguro. Eu ando para essa cidade, tem geralmente um guarda ou 2 no limite comigo aí para fins só de não da segurança até pessoal do prefeito, mas é uma abordagem aqui, acolá, então, mas eu me sinto um cara muito seguro aqui. Eu nunca fui assaltado em Porto Alegre. Tive um incidente em Brasília, por incrível que pareça, o ano passado, quando eu saí para caminhar muito cedo ali em direção ao Parque da Cidade, acabei sendo abordado por 2 elementos completamente drogados. Eu peguei, percebi que ele queria o telefone, eu peguei, joguei o telefone, ele pegou o telefone e acabou se mandando, mas com a faca na mão e tal. Eu aqui em Porto Alegre, graças a Deus, moro aqui há 46 anos, ando por todos os cantos, desde o centro. Esquece a vida de prefeito. Né? Sim, claro. Mas eu nunca fui assaltado aqui. Mas tem problemas na cidade. Sim. Tem problemas na cidade. Quer dizer que talvez seja uma exceção aí, mas tem problemas na cidade. Muita gente assaltada, muita gente já sofreu, né, muitas agressões na cidade. Então, realmente, tem problemas de segurança pública. Existe. Mas é um alívio ouvir do prefeito que se sente seguro em Porto Alegre, porque há alguns anos atrás a gente teve aquele episódio de um delegado dizendo que não sai à noite em Porto Alegre. Então, foi algo que realmente impacta bastante na dinâmica das pessoas que desejam aproveitar a cidade. Eu acho que é isso que nós precisamos, aproveitar a cidade. E, prefeito, só podemos agradecer a sua presença aqui. Foi uma conversa bem importante ouvir do nosso gestor municipal aqui essa visão de cidade, essa visão de segurança. Todos sabemos que em qualquer lugar temos problemas hoje, né? Mas esperamos aí que Porto Alegre consiga evoluir nessa área e cada vez mais ser um ambiente de tranquilidade para o pessoal de Porto Alegre, para os visitantes que vêm aqui, né? Afinal, se nós queremos ter tantas ações aí para receber as pessoas, temos que receber bem também, né? Então, para quem vive aqui, para quem visita a cidade, né? Uma cidade só é boa para o turista se ela for boa para o cidadão que mora nela.
Se tu criar uma cidade boa para o turista que não é boa para o cidadão que vive nela, está tudo errado. Né? O turismo é uma bela fonte de empreendedorismo. Né? E acho que a gente está caminhando fortemente nessa direção. Nós temos uma belíssima gastronomia, nós temos uma bela cidade, nós temos, entendeu? Coisas maravilhosas. E acho que esse é um caminho de retomada, né, que a cidade vive, sem volta, voando alto, andando para frente, não é? E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Sempre dou muito valor a esse bate-papo reto, né? Para tratar de todo e qualquer tema, sem filtro. Né? E sem tema filtro, pesado, né, prefeito? Sem filtro, né? Sem filtro. Né? Eu acho que isso é muito importante. E convidar cada um dos nossos porto-alegrenses que separe lixo, que não misture álcool com direção, que possa ser cada um cuidador da sua cidade, da nossa cidade, que possa adotar espaço público. E aqui tem um bom exemplo, viu, Tino? O viaduto aqui, né? Sim. Tá legal ou não tá legal? Tá legal, tá legal. Como é que era antes? Como muitos outros espaços, né? Ali, você sabe como era antes, né? Drogadição, Sim. morador em situação de rua. A gente cedeu de forma gratuita esses espaços que nós estamos cedendo em vários espaços. Deixa a pessoa ganhar um dinheiro. É ele, é o filho, é o tio, é duas pessoas que vão ter atividade. Não é meia dúzia de mil-réis ali que vai encher o cofre da prefeitura. Sim. É muito mais barato para a prefeitura ter aquele cidadão ali que não está pagando nenhum aluguel, que é o TPU, que é o termo de permissão de uso, e ele cuidar daquele espaço público. Sim. E deixar a guarda para cuidar de outras coisas. Exato. Então, nós temos muita clareza disso. Aliás, eu quero dizer o seguinte, nós queremos incentivar cada vez mais de que esses pequenos comércios, seja de várias atividades, eles vão tomando. Então, aqui, o Loureiro da Silva, que é perto da Santa Casa, já tem um comércio que está funcionando bem, e aqui tem outro aqui. Então, aqui tem 2 exemplos. Sim. De espaços que você sabe que eram completamente, né, conflituados, não é? Sim, historicamente. O viaduto lá perto do Beira-Rio é outro, o Jaime Caetano Brau é outro. Quer dizer, então, esse é o caminho. Viu? Esse é o caminho. Tá? Então, sim, muito obrigado, saúde e paz, estamos juntos e parabéns aqui pelo novo estúdio. Né? Obrigado, nós que agradecemos. E o senhor está no coração do centro. Exatamente, viemos para o centro também, né? No coração da cidade. Né? Coração da cidade. Para fazer um movimento aqui. Ao lado da Cidade Baixa, que é um bairro boêmio. E ficou melhor mesmo, tá? Para todos que vêm aqui, é mais centralizado. O pessoal tem gostado muito aqui. Né? Tá bem? Só podemos agradecer a sua presença e esperamos seja a primeira de muitas aí. Voltaremos. Com certeza. O pessoal que está em casa aí, a gente agradece a companhia até agora. Lembrando, né, não podemos esquecer, se não te inscreveu no canal ainda, te inscreve agora, ative as notificações, faz o teu comentário lá, manda o recado para o prefeito, faz o teu comentário se gostou do tema, gostou do episódio e acompanha a gente nos próximos aí. Até lá.